Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que o presidente dos Estados Unidos anuncia a proibição da importação de petróleo da Rússia e, na sequência, Vladimir Putin reage. Volodymyr Zelensky diz que moderou a sua demanda pela adesão da Ucrânia à OTAN. E deputado Arthur Duval sai do partido Podemos após falas sexistas sobre ucranianas. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 8 de março de 2022, Dia Internacional das Mulheres. E como disse a Fly no BBB 20... Vamos, galera, mulheres! Vamos! Não tem como não abrir essa edição mais uma vez falando sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Esse conflito já dura há 13 dias e ainda não há sinais de que vai acabar em breve. E esse também é um sentimento geral dos países, a ponto do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciar uma das sanções mais duras da história. Ele proibiu a importação de petróleo da Rússia e também anunciou o fechamento dos portos americanos para essa commodity que vem lá do país russo. Segundo Joe Biden, o objetivo é aumentar a pressão contra a máquina de guerra do presidente russo, Vladimir Putin. E esse trecho que você vai ouvir agora e outros foram de traduções simultâneas que foram feitas pela Globo News. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports and the American people will... Não é mais aceitável o petróleo russo nos portos americanos e em Cantrium. Nós estamos dando um golpe nos russos, é um movimento bipartidário aqui do Congresso americano. Os americanos estão apoiando firmemente o povo ucraniano e nós não vamos mais subsidiar as importações de Putin. Hoje continuamos juntos no nosso propósito de manter e aumentar a pressão sobre Putin e sua máquina de guerra. E essa decisão ela é bem importante porque a Rússia é o maior exportador de óleo e gás natural do mundo. E isso vai impactar praticamente todos os países, incluindo o Brasil, por causa daquela política de preços da Petrobras. Certamente você já está cansado de saber como é que funciona, mas eu faço um novo resuminho para quem está chegando agora. A política de preços da Petrobras é baseada nos preços do dólar, do câmbio e também do barril do petróleo. Então isso significa que é para você preparar o seu bolso, porque provavelmente vem aumento por aí. Bom, no pronunciamento de hoje, Joe Biden disse que essa decisão foi tomada após consultar países da União Europeia e ele também disse que entende que esse movimento pode aumentar o preço dos combustíveis no mundo. Durante esse discurso na Casa Branca, Biden reconheceu que, ao levar adiante essa proibição, muitos países talvez não consigam acompanhar os Estados Unidos. Mas ele disse que está trabalhando junto com os países europeus para diminuir a dependência deles sobre a energia russa. Ele também disse que defender a liberdade tem um custo e por isso ele pediu para que as empresas não exagerem nos preços dos combustíveis. O presidente americano disse que as restrições contra a Rússia não são justificativas para um aumento excessivo com o objetivo de ter lucros em um momento tão difícil como esse. E por fim, Biden disse que não vai tolerar esse tipo de atitude. Nós entendemos que a guerra de Putin contra o povo ucraniano está causando um aumento nos preços. Nós entendemos isso. Mas não é desculpa para que seja feito um aumento excessivo nos preços ou que explorem os consumidores americanos. A agressão russa tem um custo para todos nós, mas não é hora de ter lucros exorbitantes em cima da situação. Não vamos tolerar isso. Joe Biden também garantiu que está tomando medidas para que o fornecimento global de petróleo continue e que essa situação de crise é um lembrete para que os países busquem a autossuficiência energética.
E o primeiro país que tomou uma decisão nesse sentido foi o Reino Unido. O ministro dos Negócios britânico informou que o Reino Unido vai eliminar gradativamente as importações russas de petróleo e também de derivados até o final de 2022. E ele pediu que as empresas usem o período para garantir uma transição suave. Por lá, cerca de 8% do petróleo importado pelo Reino Unido vem da Rússia, que é também responsável por fornecer 18% do diesel que é consumido pelos britânicos anualmente. O ministro dos Negócios também disse que o Reino Unido é um importante produtor de petróleo, mas que vai buscar parceiros confiáveis como os Estados Unidos, a Holanda e também os países do Golfo Pérsico, justamente para substituir a Rússia. E também, ao mesmo tempo que Biden e Boris Johnson fizeram esses anúncios em relação aos combustíveis, a União Europeia também apresentou hoje um plano para cortar as importações de gás russo em 2/3 ainda este ano. E Moscou já respondeu que pretende retaliar as medidas cortando o fornecimento de gás da Europa. E tá pensando que Putin ficou quietinho depois dessa sanção dos Estados Unidos? Ele não ficou, não. O presidente Vladimir Putin reagiu ao embargo dos Estados Unidos e disse que o país vai proibir ou limitar o comércio de matérias-primas da Rússia até o fim deste ano. Mas a lista de produtos e países que vão ser afetados vai ser elaborada em até 2 dias. Isso segundo um decreto presidencial que foi divulgado hoje pelo Kremlin. E o que isso significa? Que a Rússia nem vai vender e nem vai comprar produtos básicos. Obviamente que o mercado mundial reagiu a essas sanções. O preço do barril do petróleo bateu $130 hoje e isso impactou todas as bolsas do mundo. E aqui, especificamente no mercado financeiro brasileiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 0,11% aos 111.714 pontos. Já o dólar comercial operou o dia com muita instabilidade e fechou em queda de 0,52%, cotado a R$ 5,053. Já o euro fechou o dia com uma valorização de 0,18%, cotado a R$ 5,511. E durante a nossa programação, a nossa reportagem ouviu o economista e diretor de gestão da Nova Futura, Pedro Paulo Silveira. E ele explicou o impacto dessa declaração de Biden e também de Putin nos mercados. O mercado está bastante volátil, o que quer dizer que ele já subiu, já caiu, já subiu de novo, já caiu de novo. Da medida anunciada pelo Biden e logo depois, um pouco antes, pelo Boris Johnson, na mesma direção, foi de fazer o petróleo subir e isso deixou o mercado com uma percepção de risco aumentada, fez a maior parte das ações, exceto, evidente, as de petróleo, os setores ligados a ele, caíram. Depois o mercado melhorou um pouco. Enquanto eu gravo este podcast, está rolando uma reunião no governo que está discutindo medidas para aliviar a alta nos preços dos combustíveis. E todos os detalhes dessa reunião você vai acompanhar amanhã na primeira edição do Panorama CBN com Gabriel Freitas. Voltando a falar da guerra, na parte diplomática, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse em uma entrevista para o canal americano ABC que moderou a sua demanda pela adesão da Ucrânia à OTAN, que é a aliança militar ocidental que é liderada pelos Estados Unidos. E essa é uma das questões que são usadas pela Rússia como justificativa para invadir a Ucrânia. E não para por aí, Zelensky disse que está disposto a chegar a um compromisso sobre o status dos territórios separatistas no leste da Ucrânia. Essa também é uma outra demanda da Rússia. A independência desses territórios já foi reconhecida de forma unilateral pelo presidente russo Vladimir Putin pouco antes de lançar essa guerra em fevereiro.
E sobre a OTAN, Zelensky também disse que não quer ser presidente de um país que implora de joelhos para ingressar na organização. Depois dessa entrevista, Zelensky participou de uma sessão do parlamento britânico por meio de um vídeo. E ele não demonstrou que vai desistir dessa guerra. Na gravação, Zelensky disse que os ucranianos não querem perder o país. E ele ainda pediu mais apoio da comunidade internacional para combater as tropas de Moscou. E ele até fez um pedido direto ao primeiro-ministro britânico Boris Johnson de que o Reino Unido reconheça a Rússia como um estado terrorista. E depois dessa fala, ele foi aplaudido de pé por todos que estavam no parlamento. Não vamos desistir, nós não vamos perder. Nós vamos lutar até o final, no mar, no ar. Nós vamos continuar lutando pela nossa terra, não importa o custo. Nós estamos esperando a sua ajuda, a ajuda dos países civilizados. Nós agradecemos essa ajuda. Sou muito agradecido a você, Boris. Por favor, aumente a pressão por sanções contra esse país. E, por favor, reconheça esse país como um estado terrorista. E, por favor, garanta que os céus da Ucrânia sejam livres e seguros. Por favor, garanta que você consiga fazer o que precisa ser feito, o que é estipulado pela grandeza do seu país. Desejo o melhor de todos para a Ucrânia e para o Reino Unido. Hoje também o presidente chinês Xi Jinping pediu uma contenção máxima no conflito entre Rússia e Ucrânia e expressou uma profunda preocupação com a guerra. Isso foi demonstrado durante uma videoconferência com o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz. Xi Jinping também reiterou a posição da China em relação às sanções internacionais. E ele disse que as medidas tomadas contra Moscou vão provocar danos a todas as partes. E sobre a guerra em si, a imprensa russa informou que as forças militares vão fazer um cessar-fogo temporário a partir das 10 horas da manhã, horário de Moscou, 4 horas da manhã aqui em Brasília. Isso vai acontecer amanhã, na quarta-feira, em Kiev e em mais 4 cidades. E as armas vão ser baixadas para que os civis possam deixar as cidades de Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol. E antes desse anúncio, o governo ucraniano denunciou que a Rússia descumpriu os últimos corredores humanitários e disse que a retirada de civis de Mariupol fracassou novamente nessa terça-feira. Já os russos disseram que há sabotagem de grupos nacionalistas ucranianos. E o vice-primeiro-ministro da Ucrânia disse que a situação humanitária em Mariupol é catastrófica. E ainda, de acordo com o governo, pelo menos 5.000 civis conseguiram ser retirados da região de Sumy, onde outro corredor havia sido montado. No contexto geral dessa guerra, o número de civis mortos desde o começo da invasão da Ucrânia pela Rússia chegou a 474. O conflito também deixou outros 861 feridos até esse momento. Esses dados que eu contei para você foram divulgados hoje pelo órgão das Nações Unidas para Direitos Humanos. E os números devem subir assim que a ONU conseguir confirmar alguns relatórios relativos às perdas em outras 3 cidades. E para fechar esse giro aqui, hoje a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse na ONU que a Rússia prendeu milhares de pessoas que se opõem à guerra na Ucrânia. Segundo ela, o número chega a 12.700. Michelle Bachelet disse que os detidos participaram de atos pacíficos. Agora eu vou falar sobre os refugiados dessa guerra. Hoje, 2 jogadoras de futebol que estavam em clubes ucranianos chegaram ao nosso país. E foi uma longa jornada até aqui. Kedma Larissa e Lidiane Oliveira começaram a fuga na sexta-feira, partindo de Kryvyi Rog, na Ucrânia. E elas viajaram 20 horas até saírem pela fronteira com a Polônia,
e assim elas conseguiram pegar um voo para a Alemanha com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. E ao chegar no aeroporto, Kedma agradeceu a ajuda que recebeu de empresários e também voluntários da Frente Brazucra, que é uma rede de resgates de brasileiros, e ela também falou que não teve auxílio do governo brasileiro nesse resgate. A nossa saída não tem nada a ver com o consulado, com a embaixada. Não foi graças a eles que a gente está aqui. Como eu falei, a gente teve muita ajuda deles dois. Chegando em Lviv, a gente teve a ajuda de uma voluntária, que é da Frente Brazucra, do jogador Marlon Santos. O governo do Piauí também tentou entrar em contato com eles para tirar a gente de lá, mas é graças a empresários que a gente está aqui, não ao governo federal. As duas jogadoras estavam há 6 meses na Ucrânia jogando em um time da primeira divisão do país. E Lidiane se mostrou preocupada com as pessoas que tiveram que deixar tudo para trás. Assim, que nem a gente é do Brasil, a gente passou por um apuro muito grande em estar lá. Só que a gente, voltando para cá, a gente tem casa, a gente tem família, a gente tem amigos aqui. Eles não, eles estão abandonando tudo. Então isso foi o que mais mexeu comigo mesmo, assim. Essa parte deles estarem saindo, principalmente mulheres idosas, sem ter para onde ir e tendo que recomeçar tudo de novo, porque não tem certeza se vai voltar ou não. O grupo que ajudou as brasileiras, a Frente Brazucra, que eu já contei aqui a história desse grupo para você, agora tenta repatriar mais 3 jogadores de futsal que estão em Kherson, que é uma cidade que já está ocupada pelos russos. Os jogadores Cláudio Garcia, Daniel Rosa e Everton Lourenço mandam notícias diariamente para o assessor Eduardo Goldenstein, que quer trazer os atletas de volta para o Brasil. Os russos cortaram a internet móvel e todas as TVs locais foram cortadas, só tem propaganda russa. Quer dizer, uma lavagem cerebral de como o país, a Ucrânia, vai ser melhor com os russos, etc e tal. Agora, a situação de retirada deles, ninguém entra, ninguém sai de Kherson. E Kherson está numa posição muito mais perto da fronteira russa e a gente não tem muito. A gente tentou até com o embaixador brasileiro na Rússia, mas não adianta eles irem para a Rússia porque eles não têm como voar. Também o espaço aéreo está fechado da Rússia com as sanções internacionais. Então, nossa esperança é que tenha um cordão humanitário, alguma coisa nessa rodada de negociação. Aqui no Brasil, na política, o deputado estadual por São Paulo, Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, pediu a desfiliação do Podemos. Ele estava nesse partido há pouco mais de 30 dias. Para contextualizar aqui para você, Arthur Duval é aquele deputado que disse que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Acho que agora você lembrou dele, né? E o Podemos já acatou esse pedido de Arthur Duval e com isso ele deixou o partido hoje mesmo. O deputado também decidiu se afastar do MBL, que é o Movimento Brasil Livre. E depois dessa decisão, ele divulgou um áudio para a imprensa e disse que não quer prejudicar a vida política de outros colegas por um erro dele. Mas ele disse que não acha justo ele perder o mandato pelas falas. Agora, pedir cassação por causa disso, né? O mandato todo ser jogado no lixo por causa de fala vazada em grupo de futebol, né? Então, primeiro que abre um precedente muito perigoso de você ficar abrindo cassação por áudio vazado, né? O Brasil vai ser assim, um país onde o deputado que foi pego com dinheiro nas nádegas, tá tudo bem com ele, né? E o deputado que teve áudio vazado foi cassado, né? É esse o recado que a gente vai passar? Eu nem vou comentar para não me dar fadiga, mas é difícil ouvir isso, ainda mais no Dia Internacional das Mulheres. Bom, ontem o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu pelo menos 12 representações contra o deputado, a maioria pedindo a cassação do mandato dele. E agora cabe ao Conselho analisar esses pedidos. Eu vou falar agora sobre um assunto que repercutiu muito nas redes sociais ontem e novamente mostra o racismo estrutural que acontece na nossa sociedade.
Calma que eu vou explicar direito essa história. Hoje a influenciadora digital Sara Fonseca registrou uma queixa por racismo na Delegacia de Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, que fica no centro do Rio de Janeiro. Essa queixa foi contra uma padaria de Ipanema que fica na zona sul da cidade. E Sara, ela tem mais de 680 mil seguidores nas redes sociais. E ela contou que foi encontrar ontem com um namorado que é branco e também os sogros no estabelecimento. E aí, quando ela chegou próximo ao namorado, um segurança mandou ela sair por achar que ela estava pedindo dinheiro ou perturbando. Logo depois, ela fez um vídeo e publicou isso no Instagram. A Sara, que é negra, disse que se sentiu humilhada e ela ainda tentou questionar a atitude desse homem, mas ele sequer pediu desculpas. Acabei de sofrer racismo por esse cara aqui em Ipanema. Meu namorado ali estava sentado com os pais, fui conversar com ele, ele mandou eu sair porque achou que eu estava pedindo dinheiro ou perturbando eles. Tem noção do que é isso? Que vergonha! Vergonha! Ele mandou eu sair! Eu só cheguei perto do meu namorado pra falar com ele, ele mandou eu sair. Olha aqui, ó, onde é, ó. A Polícia Civil do Rio disse que vai pedir imagens e informou que os envolvidos vão prestar depoimentos para esclarecer esse fato. E o perfil da padaria no Instagram publicou uma nota de repúdio sobre esse caso. E o texto diz que o segurança em questão não é funcionário da loja, mas sim de uma associação de lojistas da rua e que vai deixar vídeos, testemunhas e funcionários à disposição da vítima. Nesse Dia Internacional das Mulheres, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que prevê a distribuição de absorventes de graça às mulheres em situação de vulnerabilidade social. E chama a atenção isso porque já existia um projeto de lei que obrigava justamente isso e que foi aprovado pelo Congresso no ano passado, mas foi vetado pelo presidente Bolsonaro. Agora, o governo criou o próprio decreto que prevê a destinação dos produtos de higiene a mais de 3.600.000 mulheres. Vão ser beneficiadas apenas mulheres em situação de rua, aquelas com até 21 anos, que cumprem medidas socioeducativas e também alunas de escolas públicas de até 24 anos que recebem o Auxílio Brasil. Só para você ter uma comparação, o projeto de lei que foi vetado por Bolsonaro no ano passado beneficiaria mais de 5 milhões de mulheres, porque também incluía presidiárias e todas as alunas de escolas públicas. E essa verba para bancar esse benefício, que na verdade é uma necessidade, né, uma questão de higiene, vai sair do Ministério da Saúde, serão 130 milhões de reais. E hoje teve uma cerimônia para assinar esse decreto e integrantes do governo foram questionados sobre o motivo do veto do projeto de lei no ano passado que previa a mesma coisa, né? E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o projeto não havia um cálculo do impacto no orçamento e que as políticas públicas devem ser feitas pelo Poder Executivo. Alguns aspectos do projeto que foi vetado porque lá não tinha sido feito um cálculo do impacto orçamentário de forma apropriada. Não é? E não é só fazer projeto de lei concedendo direitos, é preciso dizer de onde é que vem o recurso, precisa haver um cálculo do impacto orçamentário. Né? E essa é uma política pública que deve ser feita pelo Poder Executivo. Esse decreto foi assinado no Dia Internacional da Mulher, numa cerimônia no Palácio do Planalto, que lançou uma série de programas ao público feminino. E é sempre bom lembrar que estamos em um ano de eleição e o governo corre para tentar recuperar o apoio de mulheres, porque segundo a última pesquisa Datafolha, quase 60% das mulheres rejeitam o presidente Jair Bolsonaro. E ele fez um discurso. Lá naquele meu tempo, é história. Ou a mulher era professora ou dona de casa. Praticamente, dificilmente, uma mulher fazia algo diferente disso. Lá nos anos 50, 60. Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade.
Nesse Dia Internacional das Mulheres, eu vou ficando por aqui com a clássica música I'm Every Woman, da Chaka Khan. Muito obrigada pela companhia de hoje, especialmente mulher que está me ouvindo. Vamos, mulheres! Eu sei que são muitas, porque vocês sempre conversam comigo, me apoiam bastante, são sempre carinhosas, me dão forças, queridas, e não largam o Panorama de jeito nenhum. Então, um obrigado especial para você, mulher que tá me ouvindo aí do outro lado. E é isso, né? Nesse mundão em que quase não há paridade de gênero em diversos setores, a união das mulheres é fundamental para acabar com alguns discursos que tratam as mulheres com desdém, como você ouviu hoje aqui em uma das notícias que eu contei para você. Bom, agora sim eu vou ficando por aqui. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com o querido Gabriel Freitas. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.